Conselho de Ministros analisou a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, que prevê receitas e despesas de 33 bilhões de kwanzas, acima dos 24,7 bilhões de kwanzas deste ano. A taxa de desemprego de jovens está cada vez mais elevada no país. Segundo dados mais recentes do INE, a faixa etária dos 15 aos 35 anos de idade é a mais penalizada. Valas de drenagem continuam a ser usadas como depósito de resíduos sólidos em várias partes de Luanda. Em época chuvosa, moradores preocupam-se com os amontoados de lixo, escoamento das águas e o surgimento de doenças. 93 palestinianos perderam a vida no ataque das forças israelitas. O Girassol Jornal começa agora. Muito boa noite. A Organização Internacional do Trabalho e o Programa das Nações Unidas realizaram nesta terça-feira em Luanda uma mesa redonda de diálogo para abordar a proteção social em Angola. O encontro juntou representantes dos Ministérios do Observatório Político e Social de Angola, académicos e jornalistas. A proteção social básica destina-se à população que está em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, assim como a todos aqueles que sofrem de discriminação de género por idade ou deficiência. Em decorrência disso, foi criado o Programa de Fortalecimento da Proteção Social Quenda, que até agora já beneficiou mais de 1 milhão de agregados familiares, informou a Anavilda Cacessa, do Instituto de Desenvolvimento Local, FAS. No que diz respeito às transferências sociais monetárias, mais de 1 milhão de famílias foram beneficiadas, além de outras que foram também beneficiadas pela inclusão produtiva, tanto grupos de jovens, cooperativas, que beneficiaram de vários apoios a nível da inclusão produtiva. E quando se trata do capital humano e da municipalização da ação social, do acesso aos serviços sociais básicos, também muitos, ou a maioria, mais de 70% dos beneficiários do Quenda foram beneficiados com o registro de nascimento, com bilhetes de identidade. O administrador para a Segurança Social, Samuel Mulaza, disse que a universalização da proteção social em Angola engloba 3 fases, onde 11 mil trabalhadoras domésticas são asseguradas. Em termos de números, a proteção social de Angola tem, ou seja, já abrange 2.930.000 segurados, portanto já é uma taxa de cobertura em comparação com a população empregada já é algo considerável. Devemos continuar a trabalhar e acreditamos que até o final, tanto 2027, poderemos alcançar aquela meta que está inserida no plano de desenvolvimento, que é de alcançar 4.300.000 segurados inscritos na Segurança Social. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola enfatizou que a proteção social em Angola ainda é um desafio condicionado por várias conjunturas de ordem global. Para lhe dar um exemplo, nós somos cerca de 30 milhões de habitantes, né? Depois o censo vai confirmar, mas num dos elementos fundamentais, que é a proteção social contributiva, apenas fala-se de 2 milhões de angolanos ativos que contribuem, ou um pouco mais de 2 milhões e 900. Ou seja, que há aqui uma grande fasquia da população angolana que não está a ser coberta. O encontro, organizado pela Organização Internacional do Trabalho, visou promover um ambiente de reflexão sobre a situação da proteção social, apresentado de 2 em 2 anos, que juntou representantes dos ministérios, representantes do Observador Político e Social de Angola, academia e jornalistas. O diálogo está na base para falarmos e conseguimos trazer as boas práticas e vão servir para tomar decisões assertivas. O relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho ressaltou que as pensões são as formas mais generalizadas de proteção social, equivalentes a 79,6% das pessoas acima da idade da reforma que recebem alguma pensão de velhice, quer contributiva, quer não contributiva. Médicos em Luanda mostram-se preocupados com os casos de AVC em adolescentes e jovens. Especialistas apontam a negligência face aos fatores de risco que levam à doença.
que é já uma das principais causas de morte e de incapacidade no mundo. No Hospital Josina Machel, o atendimento diário nas urgências é de 3 a 4 doentes com diagnóstico de AVC. O acidente vascular cerebral acontece devido à alteração do fluxo de sangue no cérebro, causando a morte de células nervosas da região cerebral atingida. Ele pode ser hemorrágico, quando o vaso sanguíneo se rompe, ou isquémico, nesse caso, devido à obstrução de vasos sanguíneos. O mesmo tipo de AVC que levou Manuel José ao Hospital Josina Machel. O professor de 52 anos narra numa fala ainda deficitária os sinais que o fizeram ir parar ao hospital. Comecei a sentir dor de cabeça, pode. Se eu passava pesado, a boca e todo muito alto. Entre os angolanos, o predominante é o acidente vascular cerebral isquémico, sinaliza Guilherme Miguel, chefe do serviço de neurologia do Hospital Josina Machel. Continua a predominar os isquémicos, mas os hemorrágicos já estão a aumentar. Se calhar numa proporção agora de uns 35, 40% dos AVCs hemorrágicos. Este neurologista diz que a sociedade negligencia os fatores de prevenção da doença. Chama Horácio, afirma que a não aceitação é um comportamento que dificulta o tratamento e recuperação do paciente. Muitos deles, pensando de que estão incapacitados de realizar certas atividades, são cabeça de lista das suas casas. Isso às vezes dificulta na aceitação. Isso e muitas vezes implica no prognóstico do próprio doente, na melhoria do doente, a não aceitação, principalmente que o indivíduo está acometido. Esse é um dos fatores de risco que leva a diversas complicações. A questão de doentes que já sabem são hipertensos, mas que não controlam a sua pressão arterial, porque acreditam no vizinho, que recomendou algum chá da folha de tal, que baixa a pressão arterial. E no final das contas não conseguem controlar sua pressão arterial, chegam a fazer o seu AVC. E muitos deles, mesmo após o AVC, não acreditam também que é uma doença que pode ser reversível. No Hospital Josina Machel, os números de doentes aumentam, sendo os jovens cada vez mais acometidos. Os homens estão em maioria nas estatísticas, frisou Guilherme Miguel, especialista em neurologia. Na nossa urgência, todos os dias temos uma entrada entre 2, 3 a 4 pacientes diários com AVCs. E nas enfermarias tem uns 3 doentes que entram todos os dias para as nossas enfermarias. Em entrevista à Rede Girassol, o neurocirurgião Adilson Oliveira apontou os fatores do AVC em jovens. O tabagismo, o sedentarismo, praticar exercício físico, não fumar, evitar o consumo deliberado de álcool. E outra tendência que vem crescendo, lamentavelmente, é o uso não só de drogas ilícitas, como por exemplo cocaína, que é um fator de risco para AVC, mas também o uso de esteroides anabolizantes, né? Como há uma crescente onda de pessoas praticando exercício físico para fins estéticos, também aumenta muito o número de pessoas que usam esteroides anabolizantes, que é um dos grandes fatores de risco para nós termos AVCs em jovens. Quanto mais cedo procurar atendimento para iniciar o tratamento do AVC, maior a probabilidade de recuperação completa da doença. As valas de drenagem continuam a ser usadas como depósito de resíduos sólidos em várias partes de Luanda. Em época chuvosa, os moradores destas zonas preocupam-se com os amontoados de lixo, o escoamento das águas e o surgimento de doenças como o paludismo e a cólera. A chamada de atenção vai para as administrações municipais e o governo provincial no sentido de se limparem as valas. As valas de drenagem em alguns pontos de Luanda continuam a servir de depósitos de lixo, o que tem criado muitos constrangimentos aos moradores das redondezas. As valas de drenagem realmente estão totalmente sujas e a minha opinião com relação a este assunto é o seguinte: quando chove tem tido um grande constrangimento para com a população, porque muitas das vezes nos dificulta com que nós conseguimos atravessar. Fica muitas águas e muitas das crianças circulam por aqui, não só a criança, a população em si
circulam para ir trabalhar, as crianças para ir para a escola e outros professores a fazer. Temos aqui também os motoqueiros, as tias que vendem. Então tem sido um constrangimento muito grande que acaba por afetar ou por prejudicar a população toda. Principalmente a doença que vai surgindo por causa dessas águas de drenagem. Acabam por acarretar muitas doenças, muitas bactérias. E quando tem muita água, muitas crianças aproveitam essas valas, aproveitam as águas para poderem brincar. E tem muitos charcos. Sérgio Mampassi é residente do bairro da Camuxiba e disse aos nossos microfones que na sua zona tem havido muitas doenças e algumas mortes em consequência da acumulação de lixo nas valas de drenagem. Tem muito constrangimento, principalmente em tempo de chuva. Ela enche, todo esse lixo que estamos a ver ali entra nas casas e a vala fica muito cheia. Até tempo de chuva fica aqui entupido. Todo o lixo, ao invés para circular, para andar, a vala não, o lixo não vai. Provoca muita doença. Essa vala quando está cheia, sai maminho, ratos, entram tudo dentro de casa. Tem havido no bairro muitas crianças que, sem noção do perigo, fazem das valas de drenagem um lugar para brincar e não levam em conta as possíveis consequências. Nessa altura causa mesmo muita doença, porque é contraditório para nós, consoantemente as pessoas que realmente vivem aqui neste lado, que há momentos que a água vem, com a quantidade de lixo em si, não permite que a água circule. Então é mesmo muito contraditório da nossa parte. Eu apelo mais os nossos dirigentes no sentido de poderem velar para esta situação, terem sempre aquela paciência, não é? De estarem sempre a fazer a manutenção de retirarem os mesmos resíduos que lá se encontram para a boa saúde da nossa população e as crianças que têm passando cá nesse arredor. Dioseca Coelho, técnico do governo provincial, disse haver um projeto de limpeza das valas de drenagem em curso para minimizar os danos na população. Temos feito um trabalho contínuo de limpeza e manutenção dos órgãos de drenagem, bem como a macrodrenagem, nesse caso as valas de drenagem. Há mais de 2 meses temos feito um trabalho intensivo de limpeza das valas, principalmente, atualmente estamos a limpar o Soroca, estamos também a fazer um trabalho de limpeza no Kazenga Cariango e também já intervimos há 2 meses atrás a vala do Senado da Câmara. Fizemos um levantamento e um estudo. Por acaso recebemos sim esse feedback da escassez de contentores, mas o governo da província já tem feito esse processo. A vala do Senado da Câmara já foi contentorizada, né? E agora sim, com essas recomendações, vamos passar então também para as valas da Sama na zona da Camuxiba. O Conselho de Ministros analisou nesta terça-feira, na sua 10ª sessão ordinária, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, que prevê receitas e despesas de 33 bilhões de kwanzas, acima dos 24,7 bilhões de kwanzas deste ano. O orçamento deve seguir agora para a Assembleia Nacional. O destaque foi também para a discussão de decretos sobre a nova divisão político-administrativa e para a regulamentação das unidades territoriais. O Conselho de Ministros aprovou o plano estratégico para a universalização do bilhete de identidade. Com essa aprovação, o assento de nascimento e a cédula pessoal deixarão de existir e os recém-nascidos receberão automaticamente o bilhete de identidade no dia do nascimento. Os bebês, quando nascerem, deixarão de ter a cédula. Eles vão fazer, ou seja, o procedimento de registro de uma criança será feito na plataforma do bilhete de identidade para permitir que o cidadão, no ato de registro, receba apenas um único e mesmo documento, que é o bilhete de identidade. Vamos deixar de emitir cédulas e registros de nascimento. O projeto também busca garantir que o registro de nascimento e a emissão do BI sejam realizados de forma rápida e simplificada, permitindo que os cidadãos obtenham seus documentos em até 72 horas. Em que consiste este plano estratégico? É fundamentalmente numa operação de levar o bilhete de identidade a todos os cidadãos nacionais, garantindo
que todos os cidadãos angolanos tenham bilhete de identidade. É de que nós devemos descentralizar a emissão do bilhete de identidade, que em função da criação de condições materiais, isto passará a ser feito a nível municipal e também nos casos mais flagrantes de existência de muita população em comunas. Vamos utilizar os balcões únicos de atendimento ao público, os BUAP, que vão auxiliar-nos no processo de recolha de dados e, consequentemente, de emissão do bilhete de identidade. O Conselho de Ministros também avaliou o projeto de diploma para implementar nas novas províncias, propondo uma estrutura orgânica mais simples e funcional para os municípios do tipo E. As sedes provinciais assegurar a existência de condições técnicas para a construção das infraestruturas e para o desenvolvimento desses territórios. Temos também infraestruturas ligadas aos transportes, nomeadamente novos aeródromos ou aeroportos para essas províncias, infraestruturas no setor da saúde, da educação, infraestruturas no domínio administrativo para assegurar os serviços da justiça, do interior, da administração pública, entre outros. As questões ligadas à comunicação e à participação do cidadão em todo esse processo, portanto, é de resto um eixo bastante importante para assegurarmos que o cidadão esteja informado e esteja envolvido no processo de implementação da nova divisão político-administrativa do país. Depois temos questões ligadas ao processo orçamental, portanto, a lei entrou em vigor. O projeto de decreto presidencial que altera o regulamento da lei da administração local visa harmonizar a estruturação, organização e funcionamento dos órgãos da administração pública, introduzindo um novo modelo mais eficiente para os municípios das 3 províncias que surgem da nova divisão político-administrativa. Cerca de 30 magistradas judiciais do Ministério Público e técnicas do Serviço de Investigação Criminal foram capacitadas em matérias ligadas ao combate ao branqueamento de capitais e ao crime organizado num workshop realizado esta terça-feira em Luanda pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em parceria com a Procuradoria-Geral da República. A vice-procuradora-geral da República disse que a Unidade de Informação Financeira da PGR recebe regularmente notificações sobre atos de branqueamento de capitais no país. Recebemos-las todos os dias da Unidade de Informação Financeira. A Unidade de Informação Financeira reporta regularmente ações suscetíveis de configurar branqueamento de capitais. Inocência Pinto, que falava durante um workshop sobre branqueamento de capitais e crime organizado dirigido a senhoras, destacou que a formação é oportuna, numa altura em que Angola se apresenta na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, que detectou um total de 17 insuficiências por se solucionar. Das diversas insuficiências que foram apontadas, restaram 17 por solucionar. São estas que agora vamos tentar solucionar para que, num curto espaço de tempo, possamos sair da lista cinzenta. A vice-procuradora-geral da República acrescentou que há uma necessidade do reforço do capital humano para o combate ao branqueamento de capitais, além da necessidade da modernização da forma de atuação com o reforço da capacidade técnica dos magistrados. Precisamos de mais magistrados, precisamos de mais técnicos de justiça para fazerem face a isto. Também precisamos não só de ter mais quadros, aliás, como de os capacitar. Precisamos de ações formativas no domínio do combate ao branqueamento de capitais e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como do financiamento ao terrorismo. Nós habituamos-nos às técnicas tradicionais de recolha de prova. Estamos confrontados agora com técnicas mais modernas, então precisamos ter formação para que possamos utilizar essas técnicas, porque o crime está cada vez mais sofisticado e nós precisamos sofisticar também a nossa forma de reação a esse tipo de criminalidade. O workshop, realizado no âmbito do projeto PRO-REAT, é o resultado de uma parceria entre a Agência das Nações Unidas que luta contra as drogas ilícitas e a Procuradoria-Geral da República, financiado pela União Europeia, um montante avaliado em 2.500.000 euros. Tivemos a oportunidade de desenvolver imensas atividades, workshops, seminários, encontros, trocas de experiência, visitas ao terreno, fomos às províncias, formamos
os técnicos e magistrados das 18 províncias. Portanto, houve um trabalho imenso que foi feito e houve uma postura criteriosa na aplicação desses montantes. Para o próximo ano, a União Europeia volta a financiar o projeto de combate ao branqueamento de capitais, num montante de 25 milhões de euros, com ações focadas essencialmente na modernização e digitalização dos serviços. A inclusão de Angola na lista cinzenta do GAFI, Grupo de Ação Financeira que luta contra o branqueamento de capitais, é consequência da falta de transparência na relação dos políticos com as empresas, segundo analistas do Girassol Debate desta segunda-feira. O anúncio do GAFI coloca Angola de regresso a uma lista onde esteve em 2016, depois de lá ter saído e que teve como efeito colateral, ou de ter saído da lista negra e que teve como efeito colateral a perda de bancos correspondentes americanos. As dificuldades no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo constituem algumas das razões para o regresso de Angola à lista cinzenta do GAFI. Fala-se que antes mesmo da divulgação da decisão, as expectativas do país não eram positivas, uma vez que o governo, banca e outros setores, bem como instituições internacionais instaladas em Angola, já tinham reconhecido uma elevada probabilidade de chumbar na prova do GAFI, tendo em conta o conjunto de inconformidades detectadas pelo braço regional do GAFI na inspeção in loco que fez no ano passado em Angola. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a decisão era esperada e é também consequência da falta de transparência da relação dos políticos com o mundo dos negócios. Uma das coisas que o GAFI assinala é justamente o facto de nós não conhecermos os últimos beneficiários das empresas. Esse é um problema gravíssimo em Angola. Todos nós sabemos que os políticos têm empresas, mas isso não é claro, não é transparente. Nós temos uma lei, que é a Lei da Propriedade Pública, que obriga à declaração de bens, mas a verdade é que essa declaração fica nas mãos do PGR e não é aberta. Nem agora, com estes casos que nós vimos de corrupção, do combate à corrupção, também nós não sabemos, mesmo tendo ido a julgamento, nós não conhecemos os bens dos políticos. E, portanto, uma das coisas que eu defendo, e que é uma prática, está de acordo com as melhores práticas internacionais, é que os políticos declarem os seus bens e que essas declarações sejam públicas. A advogada Ana Paula Godinho refere que Angola tem uma lei da probidade pública, mas que não é aplicada na íntegra, o que contribui para a diminuição da confiança no sistema financeiro nacional. Ana Paula Godinho lembra que Angola não pode estar alheia à aplicação das normas internacionais. Porque estamos num mundo global e globalizado, temos que adotar as melhores práticas internacionais, sobretudo a nível financeiro, e temos que nos submeter aos instrumentos internacionais, aos quais temos que cumprir sob pena de termos algumas sanções como esta que agora temos, que é a entrada novamente para a lista cinzenta do GAFI. A nossa lei da probidade impõe que todos os titulares de cargos públicos façam a sua declaração de bens. E há pouco dizia o Carlos Rosado de Carvalho, eu também concordo, que essa declaração de bens devesse ser tornada pública. Os cidadãos têm que saber qual é o património de um indivíduo que vai exercer um cargo público quando entra, para a sua saída vermos efetivamente se houve ou não houve enriquecimento, porque o que é normal é que durante o exercício de um cargo público as pessoas até empobreçam, porque não podem exercer outro tipo de atividades. Ora, em Angola, não é isso que nós verificamos. A entrada de um país na lista cinzenta do GAFI tem várias consequências, desde logo a reputação internacional, que a partida fica manchada e afeta as suas relações comerciais e financeiras. Outra das consequências tem que ver com eventuais restrições ou aumento da supervisão nas transações financeiras internacionais, dificultando o acesso a financiamentos, bem como dificultar também processos de investimento direto estrangeiro, já que a incerteza e o risco de os investidores enfrentarem barreiras na circulação de capitais pode reduzir o apetite para concretizar tais investimentos. Em estúdio tenho o Augusto Fernandes, que é economista e também jurista. Muito boa noite e bem-vindo
o Girassol Jornal. Obrigada pela sua presença. Antes de olharmos para esta questão do GAFI, de Angola ter entrado novamente para a lista cinzenta, vamos olhar para a análise hoje do Conselho de Ministros, que tem a ver com o Orçamento Geral do Estado para 2025, que prevê despesas e receitas de 33 ou de mais de 33 bilhões de kwanzas, acima dos 24,7 deste ano. O que é que isto pode significar? Boa noite, Laurinda. Boa noite, a equipe técnica que suporta o programa e os telespectadores lá em casa. Laurinda, de facto, o orçamento é sempre balanceado, né? Temos 33 bilhões de receitas e 33 bilhões de despesas. No final do dia vai dar sempre esta equação. O que nós precisamos sempre olhar é o diferencial, porque as fontes de receita, a previsão das receitas, elas não vêm todas do mesmo cesto. Algumas vêm de receitas ordenadas do Tesouro, outras receitas de financiamento externo, outras receitas de financiamento interno. Isto, quando colocamos já o financiamento na equação, já nos vai dizer se vamos ter déficits fiscais ou superávites. Mas, normalmente, quando tem financiamento na equação, implica dizer que há um buraco que precisou de ser tapado. E, regra de facto, nos últimos anos, os orçamentos todos precisam sempre de financiamento interno e externo, quase em 40%, 50% em alguns casos, e estes 33 bilhões de kwanzas certamente que vão obrigar, não é, algum recurso a financiamento, porque a nossa receita de 2024, fundamentalmente no que tem que ver com o que vem do petróleo, nós chegamos aí muito próximo, até setembro, de 7 bilhões de kwanzas. Ou seja, podemos fechar o ano em 9 ou 10 bilhões de kwanzas. Quem conseguiu mobilizar receitas de 10 bilhões de kwanzas em 2024 não pode esperar 33 bilhões de receitas. Isso também tem a ver, neste momento, com o preço do próprio barril de petróleo, uma vez que há este conflito no Médio Oriente que acaba por subir mais o preço do crudo? Corretamente. Ou nem por isso? Afirmativo. Laurinda, aqui o petróleo, não é a estrutura da economia angolana. Nós, quando olhamos para aquilo que são as fontes de divisas para Angola, o petróleo chega a representar 95%, 98% das divisas que entram em Angola. Quando olhamos para o OGE, o petróleo chega a representar cerca de 80%, 70% das receitas fiscais do Orçamento Geral do Estado. Quando olhamos para o PIB, só o petróleo chega a representar cerca de 50% do PIB angolano. Ou seja, o petróleo é a estrutura da economia angolana. Quando há uma diminuição naquilo que são os volumes de petróleo, não é tanto na quantidade quanto no preço, que a Laurinda citou e muito bem, sentimos alguns desequilíbrios. O que nós precisamos é que essas duas grandezas, quantidade de barril de petróleo produzidos por dia e preço do barril de petróleo no mercado internacional, sejam as duas em alta. Quando uma estiver em alta, a outra tem que compensar. Nessa altura, não estamos muito bem do ponto de vista de quantidades produzidas, já produzimos muito mais, já chegamos a produzir muito próximo de 2 milhões de barris por dia e nessa altura estamos a produzir muito próximo de 1 milhão de barris por dia. O preço previsto no Orçamento Geral do Estado do ano passado está ligeiramente abaixo da realidade, hoje estamos a registrar preços na ordem de 80, não é, muito próximos de $85 o barril, não é, o que de todo trouxe esse fôlego de receita para o OGE 2024, as receitas esperadas, as receitas realizadas são superiores às receitas esperadas, tudo porque o preço do barril de petróleo está em alta. Vamos olhar agora para esta questão que tem a ver com o GAFI. Nós ontem tivemos aqui um debate em que se falou que a falta de transparência na relação dos políticos com as empresas pode também estar a influenciar nesta situação. É da mesma opinião ou tem uma opinião completamente diferente? Laurinda, o que nós temos são questões objetivas e questões subjetivas, não é? Nas questões objetivas é aquilo que está escrito no relatório. O relatório traz um anexo onde estão claramente identificadas as tarefas ou as ações que o governo de Angola deve fazer para que em 2027, na última avaliação de várias
que vai ter durante este período, seja lhe dada um novo estatuto, de sair deste grupo de monitorização ou de monitoramento reforçado para um grupo de monitoramento mais suave, porque no final do dia todos que fazem parte, todos os membros do GAFI, são alvos de monitoramento. O que muda é que alguns são monitorados com períodos de tempo muito longos e outros são monitorados com períodos de tempo muito curtos. O que, no final do dia, o GAFI pretende, e é esta a essência do GAFI, é que os países tenham um sistema de combate, prevenção do branqueamento de capital, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa que funciona. Ele não está muito preocupado com as rosas, se é pela lei da proibidade, se é porque os ministros são empresários. Quer dizer, ela quer que o sistema consiga identificar casos de branqueamentos de capitais. Mas esses elementos são fatores influenciadores também. Isto é lato sensu, O facto de um ministro ser empresário não quer dizer que se vai obrigatoriamente se tornar um branqueador de capital. Isto não é, de facto, uma verdade absoluta. O facto de alguém não ter declarado os bens publicamente não quer dizer que se vai tornar um branqueador de capital. O que o relatório diz é que o sistema tem que estar potencializado para poder identificar casos de branqueamento de capital. Mas de onde é que parte tanta desconfiança para que nós continuemos nesta lista? Porque o monitoramento feito identificou que Angola não está a apresentar evidências de casos julgados. Ou seja, no final da cadeia, você deve identificar os casos de branqueamento de capital, tratar, e quando estamos a falar tratamento, implica dizer dentro do processo judicial, que vai culminar com uma sentença de um juiz e que essa sentença deve ser publicitada. Ou seja, a publicidade aqui vem para diminuir, é um instrumento de diminuição. O que implica dizer, quando o país não está a julgar muitos casos de branqueamento de capital ou de suspeitas de financiamento ao terrorismo, implica dizer que o sistema não está a funcionar no seu completo. Não basta ter lei de probidade pública, lei de contratação pública, lei do branqueamento de capitais, quer dizer, lei de supervisão das atividades comerciais, mas, no entanto, no final da cadeia, ou seja, precisamos de resultados. O que eles precisam é de resultado. A Laurinda agora chegou. O que eles precisam não é saber se o político até empresa. Não, eles querem resultado. Quando tem resultado, implica dizer que o sistema de identificação de casos de branqueamento de capitais está a funcionar. O sistema de tratamento desses casos também está a funcionar, porque o produto final está aí ao olho de todo mundo, porque está a ser publicitado. Quando a televisão ou as cadeias televisivas que temos em Angola começarem a publicitar julgamentos de casos ligados a branqueamento de capitais, o GAFI vai ficar satisfeito e vai dizer que o sistema está a funcionar. O Ministério das Finanças está a trabalhar com o GAFI para as recomendações que nos foram deixadas. Isso pode dar-nos algum alívio de que em breve poderemos sair desta lista cinzenta? O que é bom é que nos foi dado 3 anos. E em 3 anos dá para fazer muita coisa. E o cronograma fixa algumas ações que devem ser feitas até final de 2025, outras que devem ser feitas ou terminadas em 2027, não é? E o governo deve, de alguma maneira, acompanhar esse cronograma. E aqui, Laurinda, o que nós podemos dizer é que nós vamos dividir o acompanhamento que o GAFI tem que fazer para Angola em 2 grandes grupos. Por um lado, temos o setor não financeiro, não é? E por outro lado, temos o setor financeiro. O que é de todo bom é que no setor financeiro vamos, de alguma maneira, bem no setor financeiro bancário e no setor financeiro não bancário. No setor financeiro não bancário, há algumas recomendações que são 2, que têm que ver com a ARSEG e outra que tem que ver com a CMC, porque são 2 órgãos que também trabalham naquilo que é a supervisão e monitoramento desses 2 grupos de atividades, mas que não têm grande influência naquilo que é o resultado da Angola. Mas já no grupo não financeiro, onde vamos encontrar as ONGs,
vamos encontrar o setor de imobiliário, vamos encontrar o setor de jogos, vamos encontrar o setor de controle das atividades comerciais, a NIESA, e vamos encontrar a identificação, a Direção Nacional de Identificação, registros e notariados. Nestes 5 setores nós temos muito trabalho para fazer. Fundamentalmente, grande parte das recomendações caem naquilo que tem a ver com as ONGs. O relatório pede que não se suspenda a atividade das ONGs em Angola, mas, no entanto, é fundamental criar condições de fiscalização de onde vem o dinheiro que as ONGs utilizam e onde é que este dinheiro é aplicado, porque no final do dia, quando não se tem a origem de dinheiro e não se tem a aplicação do dinheiro ou dos fundos, cria aqui alguma suspensão no que tem a ver com branqueamento de capitais. Já para fecharmos a nossa entrevista, uma última questão que penso eu também ser importante. Depois de Angola sair, esperemos que saia desta lista cinzenta, o que é que o governo deve fazer, os bancos devem fazer e as empresas ou os empresários devem fazer? No final do dia, aqui a grande âncora é a regularização da informalidade. A informalidade precisa entrar na formalidade. O que eles pretendem é saber quem faz riqueza em Angola e como utiliza essa riqueza que é feita em Angola para não ir para as outras geografias e financiar aquilo que nós chamamos o terrorismo. Então, o que nós precisamos fazer é licenciar o maior número de atividades comercial, trazer a informalidade para a formalidade. Deste jeito, melhor se controla as origens do fundo, porque alguém que está na informalidade, tanto do setor financeiro ou não financeiro, porque nós temos informalidade em todos os setores, temos quinglas na rua, temos pessoas que fazem empréstimo na rua, isso é setor financeiro. Quando não se controla essas pequenas atividades, as casas de câmbio, que precisam ser trazidas para a formalidade, não se sabe como é que o dinheiro está a circular a nível da economia. Então, o nosso grande desafio enquanto país é trazer a informalidade para a formalidade em todos os setores e depois vai ficar muito mais fácil saber, de facto, de quem é a riqueza, quem são os ricos em Angola, como é que fazem e produzem esta riqueza, qual é a origem do rendimento das famílias e das empresas e como é que utilizam esse dinheiro no seu dia a dia. Laurinda. Muito obrigada. Vou agradecer a sua presença. Obrigada por cá estar e por ajudar-nos também aqui a perceber sobre estas duas questões do Orçamento Geral do Estado e também Angola, a inclusão de Angola na lista cinzenta do GAFI e as suas consequências. Nós vamos fazer uma curta pausa neste jornal. Daqui a pouco voltaremos com mais matérias de atualidade. Volte connosco. Até já. A faixa etária de desemprego entre os jovens continua elevada no país. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, a faixa etária dos 15 aos 35 anos de idade é a mais penalizada. O assunto mereceu hoje a abordagem de estudantes, docentes e diretores de empresas públicas e privadas durante a 7ª edição da Feira do Emprego, realizada pela Universidade de Lusíada de Angola. A transmissão de informações que permitam orientar e direcionar os estudantes no mercado de trabalho devem ser amplamente divulgadas para facilitar o acesso ao primeiro emprego. Essa visão foi defendida pelo estudante universitário Higino Gonçalves, que considera o mercado de trabalho agressivo, onde as empresas do setor privado são chamadas a intervir para desafogar os encargos ao Estado como o ente que mais emprega. O mercado é agressivo. E entendamos nós que o Estado não pode ser o único ente empregador. Daí que as empresas são chamadas a darem esta possibilidade, né? Temos visto, portanto, nos últimos tempos, as empresas mobilizarem-se no sentido de ir colmatando então essas dificuldades. E acreditamos nós que muito dos estudantes dessa universidade terão esta oportunidade. Um dos grandes desafios encarados pelos jovens durante a procura de um emprego tem sido os anos de experiências, que normalmente é exigido nas empresas. Késia, Cristino e Darlune destacam a formação técnico-profissional como alternativa para uma contratação. As pessoas, infelizmente, na sua maioria, principalmente os jovens, têm essa dificuldade, principalmente
porque boa parte das empresas elas pedem anos de experiência e muitas das vezes eles perdem um ano e quando terminam a universidade ou a licenciatura eles saem sem oportunidade de emprego porque pela falta de experiência ou prática que muitos têm, né? Porque as empresas obrigam tempo de experiência e isso eles não têm. Aos jovens estudantes universitários convém estabelecer uma visão holística no que concerne à formação técnico-profissional, porque na verdade é esta formação que fará com que a juventude encontre oportunidade no mercado de trabalho. Tenho-me capacitado com alguns cursos que me possam possibilitar dar mais riqueza, assim posso dizer, ao currículo, para que possa criar mais bagagem e também ter algumas experiências como estágio, sim, tenho feito estágio, para que me possa dar a oportunidade de ter mais bagagem para que entre no mercado de trabalho já com um pouco mais de experiência. No final da 7ª edição da Feira do Emprego, o reitor da Universidade de Lusíadas de Angola, Mário Pinto de Andrade, sinalizou os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística que coloca os jovens da faixa etária entre os 15 aos 35 anos como os mais afetados no mercado de trabalho, o que considera preocupante. As estatísticas do INEA, do nosso Instituto de Estatística, demonstram que há muita dificuldade do emprego dos jovens. Portanto, até porque há um síndrome que é preciso ultrapassar a nível das empresas, que as empresas pensarem que só podem ir para as empresas pessoas já com uma certa especialização ou com uma certa experiência profissional. Está errado, porque as empresas tanto têm pessoas com muita experiência, mas também têm que aceitar os jovens, porque é aí que os jovens vão entrar, vão fazer um estágio de função profissional, vão aprender também a crescer dentro da empresa e a empresa também cresce com esses jovens. Portanto, acreditamos que com o esforço que o Presidente João Lourenço, o seu executivo, está a fazer de captação de investimentos e no âmbito de sensibilizar da necessidade da criação de muitas pequenas e médias empresas, porque essas empresas é que serão o futuro do desenho de Angola. Mais de 20 empresas ligadas ao setor da banca, seguros, automóvel, construção civil e entre outras participaram da 7ª edição da Feira do Emprego. Uma delegação chefiada pelo diretor regional para a África da UNABITAL, Mursila, trabalha em Angola para avaliar os avanços no setor do urbanismo e habitação. Em mais um dia de jornada, o organismo das Nações Unidas visitou os principais projetos urbanos de Luanda. O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos é uma agência especializada da ONU dedicada à promoção de cidades mais sociais e ambientalmente sustentável, de maneira que todos os seus residentes disponham de abrigo adequado. Com este propósito, a instituição acompanhou os trabalhos que têm sido desenvolvidos no campo habitacional. Segundo o secretário de Estado para as Obras Públicas, Manuel Morales, esta visita marca o reforço da recuperação e avaliação da resposta ao desafio que o Executivo tem face à necessidade da oferta de habitação. Visitamos o projeto KK 5800, que é, digamos, um projeto inacabado, mas que tem perspectivas de envolvimento público-privado na realização desse projeto. Visitamos também, no âmbito do projeto KK 5800, habitações de género social, para não mostrarmos só habitação de nível médio e alto. Estamos agora a visitar aqui um projeto imobiliário privado de uma dimensão bastante grande, com tipologias de casas diferenciadas, mas de um elevado padrão de qualidade. E, portanto, o Sr. Diretor Regional para a África está bastante satisfeito com estes projetos que viu. Nós estamos a equacionar o desenvolvimento de ações no domínio do planeamento e reforço do ordenamento do território, mas também o apoio do ENABITAL a programas específicos de Angola para a formação e desenvolvimento de programas de habitação. Para o diretor regional da África das Nações Unidas, que no quadro da visita em Angola deve igualmente, segundo a agenda, partilhar a experiência de projetos enquadradas na nova agenda urbana mundial, os avanços de Angola são significativos. On a vu des subventions qui ont été mises en place par le gouvernement de l'Angola. Dizer que o governo de Angola, com os seus parceiros sociais, estão em bom caminho
visto que estão, de facto, a tratar desta questão da urbanização e a construção de habitações para poder fazer face a uma aceleração demográfica muito grande, que é uma questão não somente da Angola, mas sim uma questão da África e uma questão mundial. Os governos estão a trabalhar para poder fazerem face a esse tipo de flagelo e o que Angola está a fazer junto dos seus parceiros é de facto um exemplo muito bom e um exemplo a seguir. O que vimos aqui no projeto Nova Vida é de facto uma visita muito sublime, porque constatamos de que o projeto abarca toda praticamente a franja da sociedade para dar uma resposta àquilo que é o déficit em termos habitacionais. Continuer a colaboração com o governo de Angola. O projeto de natureza público-privado recebeu nota positiva após a visita. Os nossos próximos passos são a cidade de Boa Vida. Fizemos agora uma apresentação oficial ao Ministério das Obras Públicas, onde conhecemos na parte técnica daquilo que é a montagem da cidade de Boa Vida, que na realidade tivemos a aprovação do Ministério, que para nós é um grande ganho seguir com esse projeto que é o sonho de muitos planos, que é a casa própria. Existem numa ordem de 7 condomínios, 3 já estão habitáveis. Como vocês puderam ver e constatar, é um projeto na qual nós empenhamos todo o esforço de dedicação, mas 2 condomínios já foram entregues na cidade de Boa Vida, o resto está na fase de empreitada. O grupo parlamentar da UNITA voltou a contestar a proposta de resolução de composição da Comissão Nacional Eleitoral, onde lhe são atribuídos 4 lugares, quando deviam ser 7, de acordo com o deputado Liberty Chiaka. O presidente do grupo parlamentar da UNITA falava esta tarde em conferência de imprensa. Segundo o grupo parlamentar da UNITA, o que aconteceu com a aprovação da resolução configura-se como um golpe constitucional. Liberty Chiaka disse em conferência de imprensa que para distribuir os mandatos da Comissão Nacional Eleitoral entre os partidos com base nos resultados eleitorais é aplicado o método de proporcionalidade ou de quociente simples. O líder parlamentar da UNITA sinaliza que em nenhuma hipótese aceitará ficar com menos de 5 comissários na CNE. Seja qual for o critério a ser usado para a distribuição, vamos chamar de mandatos, pelos partidos políticos e designar cidadãos da Assembleia Nacional, em nenhuma circunstância a UNITA vai ter menos de 5 representantes. A UNITA vai ter ou 5, na melhor das hipóteses, 6. O MPLA pode ter 9, a UNITA 5, o grupo parlamentar misto PRS-FNLA 1, o PH 1. Num outro modelo, o MPLA tem 8, a UNITA tem 5, o PRS 1, FNLA 1, o PH 1. Nenhum cálculo permite a UNITA ter menos de 5. Isso está fora de hipótese. Liberty Chiaka refere, entretanto, que existe a possibilidade de o grupo parlamentar do MPLA continuar com 9 comissários, desde que o grupo parlamentar misto se mantenha funcional. Não podemos continuar a ter uma composição da CNE que é ilegal, porque devia ser aprovada já uma resolução. Há mais de 2 anos que nós vimos solicitando o agendamento deste ponto. O grupo parlamentar do MPLA foi arrastando, porque não quer perder um representante. É verdade que é um figurino que lhes permite manter um representante, manter 9, com a condição de que o grupo parlamentar misto não pode ser dissolvido. Mas o MPLA, se aceita a dissolução do grupo parlamentar misto, que é ilegal, então tem que aceitar ceder. De passar de 9 para 8. Não sacrificar de forma nenhuma a UNITA. Nós já cedemos 2, atenção. Até podemos dizer mais, cedemos 3. Aos jornalistas, o deputado e presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, acrescentou que, considerando a composição de 16 comissários e as percentagens dos votos, com base no resultado percentual das últimas eleições, o MPLA, com 51% dos votos, teria direito a 8 comissários na CNE, a UNITA, com 44% dos votos, teria direito a 7 comissários, a FNLA, PRS e PHA, juntos, que tiveram menos de 5% dos votos, teriam direito a 1 comissário cada.
Francisco Valindoli é o novo secretário municipal do MPLA em Cabinda. Na sua primeira intervenção, o novo líder ressaltou a necessidade de se trabalhar com as bases para se restaurar a coesão no seio do partido. O município de Cabinda tem um novo secretário do MPLA. Os delegados à conferência votaram unanimemente ao Francisco Valindoli, que passa a assumir os destinos do partido ao nível do município. É de todo importante ressaltar que durante o período que lideramos o partido no município, nos tornamos servidores dos nossos concidadãos, procuramos dar o melhor de nós naquilo que estava ao alcance das nossas valências e capacidades intelectuais, alicerçadas nas profundas convicções políticas e ideológicas que nortearam o nosso percurso, e reconhecemos que nem tudo foi um mar de rosas. O novo responsável, ao fazer o uso da palavra, garantiu trabalhar com as estruturas da base para fortalecer o partido. Estamos comprometidos para tudo fazer e não defraudar a confiança em nós depositada. Não teremos dia, tarde, nem tão pouco noite. Estamos disponíveis para servir a todos e queremos contar com o apoio e ajuda de todos. Vamos trabalhar no sentido de transformar os nossos comitês de ação, o nosso ponto de partida e de chegada, elevando assim o nível de interesse dos militantes e dirigentes através do projeto Sou Militante TMOK. O chefe do grupo de acompanhamento do MPLA para o município de Cabinda, Agostinho da Silva, pediu mais empenho e dedicação por parte do novo secretário municipal. Aproveito o ensejo para felicitar o camarada Francisco Vani, primeiro secretário do MPLA eleito nesta conferência, para dirigir os destinos do partido aqui no município de Cabinda. E encorajo-lhe a prosseguir com a mesma força, determinação que a direção cessante do partido trabalhou arduamente no sentido do MPLA estar cada vez mais fortalecido, coeso neste município. Neste sentido, exorto a todos os militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, da OMA, da JMPLA, a prestarem todo apoio ao nosso camarada secretário eleito e a continuarem a trabalhar para o cumprimento das orientações que são emanadas da direção central do nosso partido. A eleição ocorreu durante a 9ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos. Francisco Valindoli substitui do cargo Berta Marciano. Tropas israelitas atacam edifício palestiniano e provocam 93 mortos. Em destaque. Um edifício ruiu num subúrbio da capital nigeriana durante o fim de semana, matando pelo menos 7 pessoas, informou a polícia nesta segunda-feira. A polícia de Abuja disse que o edifício situado na zona de Sabon Lube, em Abuja, já tinha sido parcialmente demolido e que a sua estrutura tinha sido ainda mais comprometida por catadores que procuravam sucata. A porta-voz da polícia de Abuja, Josephine Ade, disse que 5 pessoas foram resgatadas dos escombros no domingo. Os desmoronamentos de edifícios são cada vez mais frequentes na Nigéria, tendo sido registados mais de 1 de incidentes deste tipo nos últimos 2 anos. As autoridades culpam frequentemente as catástrofes pela falta de aplicação das normas de segurança dos edifícios e pela má manutenção. A Nigéria, país mais populoso de África, registrou 22 rupturas de edifícios entre janeiro e julho deste ano, de acordo com o Conselho para a Regulamentação da Engenharia no país. Em julho, uma escola de 2 andares ruiu na região centro-norte do país, matando 22 alunos. A Saints Academy, situada na comunidade de Busabuji, no estado de Plateau, ruiu pouco depois da chegada dos alunos, muitos dos quais com 15 ou menos anos. As forças de manutenção de paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo, que deveriam ter partido em dezembro, estão de momento a permanecer no país devido à violência contínua, à medida que os rebeldes do M23 avançam com a sua ofensiva. O governo do país diz que está a estabelecer um novo prazo para a sua partida. Os repórteres da Associated Press deslocaram-se a uma base da ONU não muito longe da linha da frente, onde as forças de manutenção da paz dizem estar a proteger centenas de milhares de pessoas deslocadas. Sam Mednick, da Associated Press, disse: as missões da ONU estão lá há mais de 20 anos com a tarefa de proteger a população, mas muitos congoleses sentem que nada mudou desde que chegaram e que ninguém os está a defender devidamente. Mednick acrescentou que não é claro quem tomará o lugar das forças de manutenção da paz quando estas partirem.
Mais de 120 grupos armados estão a lutar por terras e recursos minerais no leste da República Democrática do Congo. A violência obrigou cerca de 7 milhões de pessoas a abandonar as suas casas. Pelo menos 93 pessoas foram mortas e 40 outras estão desaparecidas depois do ataque das forças israelitas ao edifício em que se encontravam palestinianos deslocados. Um ataque israelita contra um edifício de 5 andares na cidade de Beit Lahia, onde estavam abrigados palestinianos deslocados, resultou na morte de 93 pessoas no norte da faixa de Gaza esta terça-feira. Mais de metade das vítimas serão mulheres e crianças, segundo informou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, de acordo com a agência Associated Press. A Agência de Defesa Civil de Gaza, citada pela imprensa internacional, revelou que 93 pessoas perderam a vida e que 40 estão ainda desaparecidas. Muitas das vítimas do ataque seriam membros da mesma família. O norte da faixa de Gaza tem sido alvo de novos ataques das forças israelitas nas últimas 3 semanas, visando o que Israel diz serem bolsas de militantes do Hamas que ali se reagruparam. Apesar das ordens de evacuação do exército de Israel, deverão permanecer no local cerca de 100 mil palestinianos. Vamos olhar para as eleições nos Estados Unidos. O embargo dos Estados Unidos a Cuba não tem sido o tema da campanha presidencial norte-americana. Nem Trump, nem Kamala falam do assunto, que é embaraçoso para a política externa norte-americana, uma vez que a decisão tomada há 60 anos surgiu no contexto da Guerra Fria. Desde 1992 que as Nações Unidas votam numa resolução contra o embargo sem resultados visíveis. Nesta quarta-feira haverá uma nova votação em Nova Iorque. O bloqueio a Cuba pelos Estados Unidos vai voltar às Nações Unidas através da habitual resolução que pede o fim do embargo. O assunto não tem sido tema da campanha eleitoral. Nem Kamala Harris, nem Donald Trump dão importância à decisão tomada por John Kennedy em 1962, num contexto de Guerra Fria. Esta quarta-feira, pela 31ª vez, será submetida à votação na Assembleia Geral das Nações Unidas a resolução intitulada Necessidade de acabar com o embargo económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba. Desde 1992, o diploma tem sido aprovado por uma maioria clara dos membros da ONU. No ano passado, o sim foi esmagador. Dos 190 países que votaram, houve apenas 2 votos contra, dos Estados Unidos e de Israel, e uma abstenção da Ucrânia. Os cubanos nos Estados Unidos poderiam fazer parte do grupo de latinos que Trump não tem tido pudor em atacar. No entanto, concentram-se principalmente na Flórida, que não faz parte dos chamados swing states, estados que oscilam à votação entre democratas e republicanos. Antes, pelo contrário, a vitória de Trump está garantida na Flórida. Estima-se que vivam nos Estados Unidos 2,4 milhões de hispânicos de origem cubana. É certo que a política externa dos Estados Unidos, de uma forma geral, não tem sido tema de campanha. Algumas alusões às guerras na Ucrânia e em Gaza e nada mais. Quanto aos cubanos que vivem em solo americano, eles preferem os republicanos, motivados pela ideia de usar todo o poder dos Estados Unidos para castigar a Revolução Comunista. Não quer dizer que não haja candidatos democratas a vencer na Flórida. Obama foi um deles. E também foi Obama o único presidente norte-americano a visitar Cuba. Em quase 90 anos, desnuviou o bloqueio, mas um ano depois voltou. Em 2016 e em 2020 foi Trump que conquistou o Estado e tudo indica que o mesmo venha a acontecer em 2024. Lembre-se que Trump tem residência em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump pode arrebatar os 29 lugares do colégio eleitoral que correspondem à Flórida, o que não lhe garante que ganhe a Casa Branca. O mesmo já não se pode dizer da Pensilvânia. Aliás, o que mais se tem ouvido nos últimos dias, e quando os candidatos estão taco a taco nas sondagens, é: diz-me quem ganha na Pensilvânia e digo-te quem é o próximo presidente dos Estados Unidos. É nos swing states que se concentram as principais ações de campanha dos candidatos. Além da Pensilvânia, temos a Geórgia e o Michigan.
Eleições nos Estados Unidos. Estamos a 7 dias para conhecer o novo presidente norte-americano. Vamos fazer mais uma curta pausa. Voltaremos logo de seguida com a atualidade desportiva. Até já. E é desta forma que encerramos mais uma edição do Girassol Jornal, a terça-feira. Continuação de uma ótima noite. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.